Opa, opa! Tudo certo, galera? Sejam muito bem-vindos aqui à casa do meu TCC Tá On para falar de TCC, falar de enfermagem, falar de ciência. E vocês já sabem, né? Eu me chamo Tiago, eu ensino estudantes de enfermagem a fazer o TCC do tema aprovação e sem depender de orientador. E o tema de hoje, cara, é aspectos éticos em pesquisa. O meu TCC precisa disso? Você sabe qual é o momento que você deve se preocupar com os aspectos éticos e quando deve levá-los em consideração na sua pesquisa? Se você não sabe, se liga na aula de hoje que você vai ter o seu problema resolvido, beleza? Então, o primeiro ponto, galera, é o seguinte, é eu mostrar para vocês o que são aspectos éticos em pesquisa. Mas, assim, aqui no meu TCC Tá On, a gente tem uma premissa que é o seguinte: quando a gente entende o porquê faz determinada coisa, fica mais fácil de entender o que e como fazer. Então, não tem como chegar agora, nesse exato momento, e falar com vocês de termo de consentimento livre esclarecido, termo de anuência, plataforma Brasil, sem antes te contar como é que tudo isso surgiu, beleza, galera? Então, assim, eu vou contar uma história para vocês e eu estou alucinando que vocês já tiveram uma aula de bioética, porque eu vou entrar em alguns detalhes, mas não vou me aprofundar, porque o nosso objetivo aqui não é esse. Beleza? Combinado? Então, vamos lá. Então, é o seguinte, iniciando aqui a questão dos aspectos éticos em pesquisa e como tudo começou, nem sempre houve entendimento sobre o ser humano como participante de pesquisa, e sim como um objeto de experimentação. Para vocês terem uma ideia, no século XVIII, a população carcerária e outras populações vulneráveis eram objeto de experimento para o tratamento de inúmeras doenças. E assim, o marco para os aspectos éticos em pesquisa foi em 1932 o estudo Tuskegee, né? Na verdade, esse estudo ele resultou na inadequação de um protocolo de pesquisa e ressaltou a importância da discussão dos aspectos éticos em seres humanos. Olha só, saca só o que ocorreu nesse estudo Tuskegee. Ele foi um experimento sobre a sífilis, né? Participaram 600 homens negros. Tinha como objetivo observar a evolução da doença livre de tratamento por 40 anos. Então, imaginem vocês sabem que uma pessoa está infectada por uma doença e observa aquela pessoa sem intervir, né? Isso aí dá uma discussão ética, como aconteceu, né? Então, nesse estudo, 399 pessoas infectadas e 201 controles saudáveis. E esse estudo foi muito contestado porque os participantes não consentiram o estudo, os participantes não tinham conhecimento do estudo. E mais, a penicilina foi descoberta na época do estudo e os participantes foram privados do medicamento. Então, imagine vocês, existia um antibiótico para poder tratar a doença e os participantes foram privados do medicamento no intuito de conhecer a evolução da doença no organismo humano. Né? Então, tem um filme aí que é figurinha carimbada, quando se fala de ética em pesquisa, tem outros, né? Mas esse filme Cobaias demonstra muito bem o que ocorreu nessa situação. Então, o estudo Tuskegee, ele é o símbolo quando a gente se fala de aspectos éticos em pesquisa. Até onde vai o conhecimento? Será que uma vida humana ela tem menos valor do que o objetivo de gerar conhecimento? E aí, galera, aconteceram alguns fatos, né, que, então, junto com o estudo Tuskegee, geraram mais força para os aspectos éticos em pesquisa. Mas vocês sabem, né, que na Segunda Guerra Mundial, de 1938 a 1942, os nazistas, então, fizeram inúmeras experiências com seres humanos, né? Então, no pós-guerra, principalmente o Código de Nuremberg favoreceu a autonomia do paciente, ao definir que o paciente tem autonomia para decidir o que é melhor para ele. Em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos definiu garantias e direitos fundamentais às pessoas. Esses dois acontecimentos, né, o Código de Nuremberg e a Declaração Universal dos Direitos Humanos,
resultaram em novos paradigmas no sentido de coibir abusos e orientar os estudos para os cuidados com a vida humana. Além disso, em 1964, a Declaração de Helsinki, ela propõe regras para a obtenção de um consentimento para a participação em pesquisa, buscando pensar nos benefícios em relação ao objetivo. Foi o que eu falei, né? Se existisse uma pessoa infectada por uma doença, você deixaria a doença evoluir, não dando um tratamento conhecido, apenas por buscar o conhecimento, né? Então, esse benefício em relação ao objetivo tem que ser sempre levado em consideração. E em 1970, o termo bioética ganhou força, né? A bioética, então, é a ciência voltada ao bem-estar das espécies e o respeito às pessoas. Certo, galera? Então tá aí, ó. Em relação aos aspectos éticos em pesquisa, 4 princípios fundamentais. O princípio da autonomia, que é a capacidade de um indivíduo gerir a sua vida, valendo-se de seus próprios meios, vontades e princípios. O princípio da beneficência, que busca maximizar o benefício e minimizar o risco ou dano ao paciente. Há o risco também o princípio da não maleficência, que nos faz buscar minimizar o risco e o dano ao paciente. E o princípio da justiça, né? Que é o dever de agir com equidade, oferecendo mais a quem tem menos e menos a quem tem mais. Então, levando em consideração o estudo Tuskegee, o cenário pós-guerra, tudo isso, então, resultou, então, gerou a chamada bioética e o cuidado com a ética em pesquisa. E no Brasil, né? Como foram tratados, então, os aspectos éticos em pesquisa no Brasil? Então, a primeira iniciativa para normatizar aspectos éticos relacionados às pesquisas com seres humanos foi a Resolução 101 de 1988 do Conselho Nacional de Saúde, né? Então, pesquisas envolvendo seres humanos, segundo essa resolução, só poderiam ser executadas após apreciação e aprovação de um comitê de ética em pesquisa. Mais tarde, em 1996, a Resolução 196 foi um marco histórico para a pesquisa no Brasil. Essa resolução, dentre outros princípios, iniciou o sistema CEP-CONEP, que norteia o desenvolvimento da pesquisa com seres humanos no Brasil. E vale a pena a gente dar uma passadela aqui em relação ao sistema CEP-CONEP, porque você vai precisar dele para tramitar a sua pesquisa se for necessário, né? Então, o que é o sistema CEP-CONEP? Ele é integrado pela Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, do Conselho Nacional de Saúde e pelos comitês de ética e pesquisa, compondo um sistema que utiliza mecanismos, ferramentas e instrumentos próprios de inter-relação num trabalho cooperativo que visa especialmente a proteção dos participantes de pesquisa no Brasil, de forma coordenada e descentralizada por meio de um processo de acreditação. Então, o CONEP é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Ela é uma instância colegiada, de natureza consultiva, deliberativa, normativa, educativa e independente, vinculada ao Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde. E o Comitê de Ética em Pesquisa, o CEP, é o colegiado interdisciplinar e independente, de relevância pública, consultivo, deliberativo e educativo, criado para defender os interesses dos participantes de pesquisa. Eu não vou me aprofundar muito em funções, número de membros do CEP-CONEP, eu acho que a gente pode deixar isso para uma outra hora, para as aulas de biomédica, isso aqui é só para você conhecer, porque você vai precisar, então, desse sistema, se sua pesquisa, então, utilizar seres humanos como fonte de coleta de dados, que eu vou falar daqui a pouco. Então, por que respeitar a ética em pesquisa é importante? Galera, a integridade em pesquisa visa assegurar que o conhecimento gerado através do processo científico esteja baseado em valores de confiança e responsabilidade das instituições.
dos pesquisadores, dos participantes de pesquisa e de outras partes envolvidas com pesquisa científica. Então, a ética tem o papel de balizar as ações dos cientistas, de modo que os riscos, erros e até mesmo a má conduta sejam evitados, sempre colocando a obtenção de conhecimentos para a preservação da vida e do bem-estar como finalidade última dos estudos científicos. Beleza? Então, há um limite para as coisas. Eu não posso, em busca do conhecimento, passar por cima de valores éticos, passar por cima da vida humana, tá certo? Então, o que era a ética é justamente isso, é colocar uma barreira em má conduta para que a obtenção de conhecimentos para a preservação da vida e do bem-estar seja a finalidade última dos estudos científicos. Beleza, galera? Tá, Tiago, beleza, você contou do estudo Tuskegee, eu já entendi disso tudo que aconteceu, o Código do Nuremberg, o pós-guerra. Agora, e se eu não levar em conta a ética no meu TCC, o que acontece? Galera, olha só. Se a sua pesquisa envolver seres humanos, você vai precisar submeter a sua pesquisa ao Comitê de Ética Pública. Por toda aquela história que eu te contei. Então, assim, não é mais admissível que ocorram pesquisas como essa, tá certo? Então, a banca vai avaliar se o seu TCC possui problemas éticos. E se o seu trabalho tiver problemas éticos e você não respeitar todo esse arcabouço ético existente no Brasil, você corre risco de reprovação, tá certo? Então, assim, a gente precisa ter em conta que existe um limite para a obtenção de conhecimento, o limite quem impõe é a ética, e além disso tudo, você precisa levar em consideração, respeitar os participantes que vão fazer parte do seu estudo, e existe toda uma parte burocrática que é levada em conta, que a banca avalia, né? A banca avalia problemas éticos no seu TCC. E se você tiver problemas, o seu TCC corre risco de reprovação. Beleza? Então, isso aqui é muito importante e você deve levar em consideração, sim, no seu TCC e, claro, pecar pelo excesso. Aonde as pessoas mais erram em relação aos aspectos éticos, né? Então, primeiro, galera, é não conhecer a resolução 466 de 2012. Depois é não conhecer o funcionamento do sistema CEP-CONEP e não conhecer a plataforma Brasil de tabela, né? Então, você precisa ler a resolução 466. Ah, Tiago, eu não tenho tempo. Arruma. Então, assim, por que meu trabalho tem que ter termo de consentimento livre esclarecido? Por que eu preciso de termo de anuência da instituição onde eu vou coletar dados? Você não pode sair coletando dados da forma como você bem entender, não, meu querido. Existem regras para isso, tá certo? Existem regras. E essas regras, quem dita é a resolução 466 de 2012. Então, você precisa conhecer a resolução, conhecer o funcionamento do sistema CEP-CONEP e conhecer a plataforma Brasil. Sabe por que eu digo isso? Porque lá na resolução 466 de 2012, né? Então, por onde você começa? Leu a resolução 466, ela diz o seguinte: toda pesquisa que envolva seres humanos como fonte de coleta de dados, seja experimental, observação, entrevistas, questionários, avaliação de prontuários ou banco de dados, por exemplo, deve ser submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da instituição, o CEP, de onde será desenvolvido. Então, toda instituição de ensino possui um Comitê de Ética em Pesquisa, que é onde você vai, então, submeter o seu projeto de pesquisa para ver se ela atende, então, a critérios éticos. Então, o primeiro ponto é esse. A sua pesquisa vai utilizar seres humanos como fonte de coleta de dados? Se sim, então os aspectos éticos entram automaticamente na sua pesquisa. Agora, independente da instituição onde o estudo ocorrerá, o trâmite de submissão de projetos acontece via Plataforma Brasil. Sim, um sistema nacional e unificado que acompanha as pesquisas com seres humanos desde a submissão até a sua conclusão. Vou deixar o link da Plataforma Brasil aqui na descrição do vídeo,
Tá certo? Então, é um sistema online, tudo online. Você não vai imprimir nada e entregar no comitê de ética em pesquisa da sua instituição. Tudo acontece online, beleza, galera? E é importante ressaltar que pesquisas de revisão bibliográfica que usem bancos de dados públicos, como, por exemplo, Censo, Ibope, PNAD, Portal da Transparência e outros, ou que sejam aplicados em redes sociais, por exemplo, questionários abertos com participação voluntária, não precisam ser submetidos ao CEP. Entendido, galera? Então, essa parte aqui é muito importante. E como a gente faz para organizar os aspectos éticos dentro do seu TCC? Então, olha, galera, primeiro de tudo é o seguinte, você tem que levar em consideração o tempo entre a submissão e a autorização de um projeto vai variar de comitê para comitê. Logo, o pesquisador deve gerenciar o tempo para que não haja atrasos. Então, a gente precisa fazer um planejamento, esse planejamento é o seu projeto de pesquisa, tá certo? Então, você precisa levar isso em consideração lá no seu cronograma, levando em consideração o pior cenário possível, que é você submete o projeto e o seu projeto, então, ele é aprovado, mas com pendências, tá certo? Então, cada CEP tem um regimento e cronograma próprios. Geralmente é um prazo para o seu trabalho entrar no sistema, né, na plataforma Brasil, e ser direcionado para o membro analisar. Por volta de 15 dias antes da reunião do CEP, o seu trabalho é direcionado para algum membro examinar o seu projeto. Depois de analisado o seu projeto, né, ele pode ser aprovado, reprovado ou pendente. Foi o que eu disse, né? No caso de pendência, ele será devolvido para ajustes no prazo de 30 dias. Então, você precisa sanar as pendências e esperar novo reexame do comitê de ética. Isso demora mais uma reunião. E aí depende, se a reunião for mensal, são mais 30 dias que você deve esperar. Está compreendendo por que o planejamento do tempo é importante demais nesse tipo de coisa? Então, na melhor das hipóteses, se o processo ocorrer sem anormalidades, isso vai demorar de 15 a 30 dias. Em caso de pendências para ajustes no projeto, é necessário aguardar a próxima reunião para nova apreciação. E tem outra, hein? Caso a instituição onde será realizada a coleta de dados também tiver comitê de ética, serão necessárias duas aprovações. A da instituição de ensino e da instituição onde ocorrerá a coleta de dados, e aí o prazo tem que ser maior. Como assim, Tiago? Vamos supor que você queira coletar dados no hospital A. Esse hospital tem um comitê de ética que funciona dentro do hospital. Nesse caso, então, o comitê de ética do hospital analisará, o comitê de ética em pesquisa da instituição de ensino analisará, e só depois das duas aprovações que você pode, então, coletar os dados dentro da instituição. E aí, com mais 15 dias, estou sendo otimista, mais 15 dias, demora para você ter o seu parecer aprovado e começar a sua pesquisa de fato. Então, aqui, ó, na melhor das hipóteses, se o processo ocorrer sem anormalidades, 15 a 30 dias. Beleza? E, ó, você precisa acessar e se cadastrar na plataforma Brasil e fazer um cadastro. Né? Você vai indicar um comitê de ética e pesquisa em que a sua instituição de ensino está vinculada. Né? Então, indicando esse CEP, o seu trabalho será direcionado para essa instituição. Então, beleza? Acessar a plataforma Brasil e fazer o cadastro. Né? E aí, você vai se atentar, então, aos documentos necessários. A folha de rosto, né, que é gerado pela própria plataforma Brasil, e o intuito da folha de rosto é dar validade jurídica para o seu projeto, tem a identificação do projeto, dos pesquisadores. Você vai inserir o seu projeto de pesquisa, então o seu projeto de pesquisa precisa atender a critérios éticos para evitar pendências e evitar nova reanálise e você perder mais tempo. Aqui no meu TCC Tá-On, a gente orienta você a como encaixar o seu projeto dentro dos critérios éticos e evitar, então, futuras pendências
o seu projeto ser aprovado de primeira, beleza? Também vai precisar detalhar, inserir a equipe detalhada com descrição da função de cada membro do projeto. Vai precisar inserir o termo de consentimento livre esclarecido. Olha ele aí. Termo de consentimento livre esclarecido está lá na resolução 466. Por isso que seu TCC precisa, no caso de utilizar seres humanos. E também tem o termo de assentimento livre esclarecido. E também de consentimento livre esclarecido do responsável legal. E outros documentos aí, né, que vão fazer parte, como, por exemplo, a carta de anuência, se houver necessidade. O que é a carta de anuência? É o documento de anuência ou autorização à realização da pesquisa na instituição que deve descrever as atividades que serão desenvolvidas, sendo assinada pelo dirigente institucional ou pessoa por ele delegada, com a identificação de cargo, função e respectiva assinatura. A carta de anuência é o termo de autorização do hospital, da unidade básica de saúde, da onde você vai coletar os seus dados, beleza? Como eu falei aqui, se a instituição tiver comitê de ética, próprio comitê de ética analisa, se não, geralmente o diretor do hospital, algo desse sentido. Outros documentos podem ser solicitados a critério do comitê de ética em pesquisa, beleza, galera? Mas, em linhas gerais, são esses que eu falei para você. Todo o processo será online e deverá ser acompanhado pelo pesquisador, no caso você. Então, você não vai imprimir, entregar nada impresso no Comitê de Ética Pública. Perdão, Comitê de Ética e Pesquisa. Tudo deverá ser online. Após a emissão do parecer do Comitê de Ética, a sua pesquisa pode ser, então, de fato, iniciada. Então, galera, a pergunta que eu te faço é: e o seu TCC vai utilizar seres humanos como fonte de coleta de dados? Sim ou não? Conta aqui nos comentários para a gente trocar aquela ideia. Lembrando que um pouco mais aqui à frente, nós vamos lançar o nosso curso Meu TCC Está On, você vai receber dicas direcionadas de como fazer o seu projeto de pesquisa para atender os critérios éticos em pesquisa. Falou, galera? Se gostaram do vídeo, peço para vocês se inscreverem no canal, darem um like no vídeo e compartilhar esse vídeo com os amigos. E se não gostaram, peço para compartilhar com os inimigos. Se tiver alguma dúvida, estamos à disposição aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook. Dificuldades? Conta com a gente. Até a próxima. Grande abraço. Valeu.